Olá para você que nos acompanha. Estamos começando um Bom Dia Entrevistas. E o nosso tema de hoje é a vacinação contra a dengue que estará chegando na região do Alto Uruguai Gaúcho. E para conversar sobre esse tema, eu estou acompanhada da Florisa Griboski, que é enfermeira responsável pelo programa de imunização da 11ª Coordenadoria Regional de Saúde. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigado. Olá, tudo bem, Vivian? Tudo certo, prazer em te receber aqui. Gostaria de começar te perguntando quando que a nossa região estará recebendo as doses da vacina contra a dengue. Então, os nossos municípios, a regional está recebendo hoje as doses da vacina hoje à tarde. Para os municípios, a partir da manhã, a retirada junto à 11ª. E qual é a previsão de início dessa vacinação? A previsão é conforme a estratégia de cada município. Então, os municípios vão definir sua estratégia e vão começar o início da vacinação. Acho que seria também interessante a gente comentar com quem está nos assistindo quais que são os critérios utilizados para determinar o número de doses que é entregue para cada município. Então, eu vou explicar como é que a nossa região foi contemplada com as doses da vacina da dengue. O Ministério da Saúde obteve 3 critérios para a inclusão das regiões de saúde para a vacinação da dengue. Então, o primeiro critério foi a média de casos dos últimos 10 anos, a média de casos dos últimos 10 anos que os municípios têm. Então, os municípios com alta transmissão de dengue. Outro critério foi municípios com acima de 100 mil habitantes. Então, como na nossa região, na 11ª, Erechim é o único que tem 100 mil habitantes, ele inclui os outros municípios que são abrangentes desse município de porte populacional maior. Então, por isso, todos os municípios da 11ª foram contemplados com o quantitativo de doses para início dessa estratégia de vacinação contra a dengue. E qual que é o público-alvo da vacinação que estará sendo distribuída? Nesse momento, a estratégia que o Ministério orienta é as crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, que foi o público-alvo definido, e também por a taxa de hospitalização no Brasil nos últimos 5 anos foi essa faixa etária que teve mais hospitalizações. Então, nesse momento, o Ministério optou em vacinar essa faixa etária de 10 a 14 anos para reduzir as hospitalizações e também óbitos. E para quem já teve dengue, tem alguma recomendação ou contraindicação para receber essa vacina? A princípio, quem teve teve infecção, a recomendação é que se faça um intervalo, aguarde-se 6 meses do período da doença para iniciar o esquema vacinal. Mas caso a pessoa iniciou o esquema vacinal e contraiu dengue, teve uma infecção nesse período, a única ressalva que a gente orienta é que a dose 2, quando vai contemplar o esquema vacinal, que ela não seja inferior a 30 dias do início da doença. Então, para completar o esquema vacinal, ele não pode estar com a doença, o início da doença, em 30 dias. Tu comentou desse esquema vacinal, são 2 doses, então? São 2 doses com intervalo de 3 meses. Então, é um intervalo longo que uma dose não contempla a eficácia da vacina. Tem que ter 2 doses para a gente considerar a pessoa vacinada para ter uma eficácia. Então, nesse período, pode ocorrer do adolescente contrair a doença. Então, a orientação é que, se ele esteja com a doença em curso e próximo de contemplar a segunda dose e aplicar a segunda dose, ele espere pelo menos 30 dias e, após, ele complete a dose. Mas isso não vai interferir em imunidade, em questão imunológica. Então, o interessante é ele completar a dose, porque nós não vamos reiniciar o esquema, iniciar a primeira dose 1 para fazer a dose 2. Então, fez a dose 1, vai fazer a dose 2, independente do intervalo, se ele contraiu a doença. Mas a orientação é que se cumpra o intervalo correto, de 90 dias.
A gente sabe que as vacinas são seguras e que efeitos colaterais muitas vezes são normais. Quais os efeitos colaterais que são possíveis de ocorrer com a vacinação da dengue? Bom, como é uma vacina nova, então a gente trabalha muito com a questão de monitoramento e farmacovigilância. Podem ocorrer eventos esperados ou inesperados, eventos novos também. Mas pelas aplicações, os dados no sistema que o Ministério tem, são reações comuns, como dor no local da injeção, vermelhidão, edema, que podem ser leves a moderados e também em 1 a 3 dias eles têm a resolução desses eventos. Mas a orientação também é que procure a sua unidade de saúde quando aplicou a vacina e teve algum evento, algum sintoma inesperado que não é o comum, procure a unidade para eles darem um suporte. Também ser realizada a notificação para uma investigação, se realmente é um evento da vacina ou é um evento em tempo real que poderia ocorrer independente da vacinação. Em relação às contraindicações, ela tem poucas contraindicações no momento, que seriam as mulheres amamentando, gestantes, pessoas que tiveram anafilaxia ou reações a doses anteriores da vacina, e também imunodeficiência congênita adquirida, ou indivíduos com HIV sintomáticos ou assintomáticos que estão com função imunológica comprometida. Então, nesse momento, nessa faixa etária de 10 a 14 anos, seriam essas contraindicações. Doença febril aguda, pessoas que estão com febre ou com o início de uma doença gripe ou dengue, a gente adia a vacinação, mas não contraindica. A gente costumava perceber, pelo menos na parte de senso comum, principalmente, que a proliferação do mosquito era notada nos períodos de calor acompanhados de chuva. Mas a gente está agora num momento totalmente atípico no nosso estado. Esse volume exagerado de chuvas, ele é uma contribuição para essa proliferação do mosquito? Bom, então, com certeza, né, pelas questões das medidas que os municípios já vêm adotando, houve a vigilância ambiental ali da 11ª, ela fez um levantamento, que é o LIRA, no mês de maio. Então, pelo levantamento, houve uma alta infestação de mosquitos nos nossos municípios. Então, isso condiz com um evento esperado de aumento de casos de dengue na nossa região. Então, a vacina vem para adicionar nesse momento. Mas, lembrando que não é só... A vacina é um método de prevenção, mas ainda o melhor método para evitar a proliferação e novos casos é o controle do vetor. O controle do vetor, então, seria o cuidado para que o mosquito não se prolifere, então? Exatamente. É cuidar com água parada, questão de... todas essas medidas que já vêm sendo adotadas, orientadas na mídia, pelos municípios, com as equipes de vigilância ambiental dos municípios, que eles passam, mas é a melhor medida ainda, e não se deve deixar de lado, por mais que vamos ter a vacinação, é a questão de fazer as medidas de prevenção e controle, que é a eliminação dos criadouros. Perfeito, muito obrigada, foi um prazer te receber aqui e eu agradeço a tua disponibilidade em estar conversando conosco sobre esse tema. Eu que agradeço, muito obrigada. O Bom Dia Entrevistas fica por aqui.